Olá, está no ar o Ação Sustentável e hoje aqui no programa nós vamos saber o que uma empresa de celulose com operação lá no sul da Bahia está fazendo em relação à sua agenda ambiental, como as práticas socioambientais, a forma de lidar com a cadeia produtiva e suas realizações. E sobre esse compromisso, de suas ações, eu vou conversar então com a Virgínia Camargos, que é gerente de meio ambiente da Veracel Celulose, com quem eu converso agora. A Virgínia já chegando aqui no nosso telão. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Simone. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho da nossa atuação aqui na Costa do Descobrimento Sul da Bahia. Verdade, na Costa do Descobrimento. Vamos lá então sobre a atuação aí da empresa nessa agenda verde, a agenda ESG. Fala pra gente então dos avanços, no ano passado, quais as conquistas que constam aí no relatório de sustentabilidade da empresa do ano passado, 2024. Vamos começar por aí. Ok, Simone, acho que é importante contextualizar um pouquinho sobre o que é a empresa, A gente é uma empresa de fabricação de celulose, Nós temos 200 mil hectares de áreas aqui no sul da Bahia, na Costa do Descobrimento, e desses 200 mil hectares, 100 mil são destinados a plantios de eucaliptos e 100 mil destinados à preservação ambiental. Então, é aqui onde tudo começa com as nossas ações ambientais. Então, a gente relatou no relatório de sustentabilidade do ano passado quais foram os nossos ganhos. Fizemos aí restauração, fizemos ações socioambientais, como, por exemplo, fizemos parcerias com projetos de agroecologia, onde pequenos produtores também produzem agricultura familiar e por aí vai. Legal, então, Virgínia, você falou na área, Até notei aqui 200 mil hectares, não é? Do que é plantado, 100 mil cultivados aí, 100 mil preservados. A Veracel, a celulose, a empresa, ela mantém, então, a maior reserva privada aí quando a gente coloca na Mata Atlântica aí no Nordeste brasileiro? Isso aí. Então, a gente costuma falar que para cada hectare de eucalipto plantado, eu tenho 1 hectare destinado à preservação. E dessas áreas de preservação, a gente tem uma RPPN. O que é RPPN? É uma reserva particular do patrimônio natural, que é chamada RPPN Estação Veracel, que tem 6.069 hectares de floresta atlântica intacta, Lá, inclusive, a gente tem exemplares de espécies da mata nativa, da Mata Atlântica, que são estimados que têm 800 anos. Então, se a gente pensa nessa questão temporal, provavelmente esses indivíduos estavam aqui quando Pedro Álvares Cabral chegou para descobrir o Brasil, Uhum. Agora, Virgínia, a gente está falando aí em relação a 2024, mas desde quando, então, essa consciência ambiental, da empresa, desde quando, a gente vê essa preservação, ela está dando continuidade? Fala para a gente quando começou e agora para este ano, como é que os planos da empresa? Olha, a gente começou, desde que a Veracel começou os plantios de eucalipto, em 1992, a gente sempre tentou deixar essa destinação além do que é legal, Por que eu estou falando além do que é legal? Se a gente fosse seguir, o que é o meu atendimento legal, seria 20% de reserva legal, mais em torno de 11% de área de preservação permanente, que são as margens dos rios da nossa região. Só que a gente tem 1 para 1, A cada hectare de eucalipto, eu tenho 1 hectare de área nativa, ou seja, 50% das áreas da empresa são destinadas à preservação. E isso vem ao longo desse tempo, desde que começou esse processo de plantio de eucalipto, e em 2005, quando a gente instalou a fábrica, então, isso ficou mais evidente. Então, todas as vezes que a gente vai fazer um arrendamento, vai fazer uma parceria, a gente contabiliza não só a área de plantio de eucalipto, mas também as áreas naturais
que esse arrendamento tem, que esse parceiro florestal tem também, né? É importante falar que essas áreas, elas não são contínuas, Simone. É o que a gente chama de mosaicos florestais. Os platôs das áreas são destinadas a plantios de eucalipto e os vales encaixados à vegetação nativa. Então, esse mosaico, a própria fauna existente nesses 100 mil hectares, ela circula tanto nos plantios de eucalipto quanto na vegetação nativa também. E a gente pretende continuar com essa questão de 1 para 1, e ao longo dos anos, mesmo se a gente for arrendar outras terras ou buscar novos parceiros, a gente sempre vai manter esse 1 para 1 aí, tá? Essa então é a filosofia da empresa, né? Os arrendamentos chegando, depende do negócio a ser feito, mas enfim, eles chegando, a continuidade é essa, 1 por 1, a cada 1 hectare plantado, o outro preservado, tendo essa consciência toda aí, e nesses anos todos aí, a gente sabe vocês sabem quantos hectares restaurados? Nós já temos hoje mais de 9 mil hectares restaurados, porque nós temos uma meta anual de 400 hectares por ano. E aí, quando eu falo que tem 100 mil hectares destinados à preservação, parte deles, em torno aí de 6 mil, 7 mil agora, a gente tem ainda em área de pastagem que está em processo de restauração. Em 2024, nós restauramos 411 hectares e vamos continuar com essa meta até a gente terminar esse uso do solo que continua em pastagem, para que ele se estabeleça em floresta. É uma ação que vai ser extremamente contínua, porque a gente está sempre arrendando. E muitas das vezes que você arrenda, nem sempre a área está toda com floresta nativa, mas as áreas dela destinadas a RL e APP, né, que é a Reserva Legal e a Área de Preservação Permanente, ela vai sim ser restaurada também. Então, a gente vai estar sempre aí formando corredores ecológicos, propiciando a circulação de fauna. E é uma questão bastante interessante, Simone, porque eu costumo falar que é um ganha-ganha. Ganha o eucalipto. Como que o eucalipto ganha com isso? Porque quando eu tenho plantios de florestas naturais, ou mesmo florestas já estabelecidas, a gente tem um controle biológico das pragas que podem vir para o eucalipto. Então, tem esse benefício. E a fauna presente nessa vegetação nativa, ela usa o eucalipto como circulação porque dá segurança. Então, você imagina, por exemplo, uma cutia. Você acha que ela vai preferir passar numa paisagem que tem pastagem, onde um gavião é um predador dela e ela vai ser vista claramente, ou ela prefere passar no meio do eucalipto, onde ela tem uma proteção? É, a proteção para ela, né? Muito, muito legal isso. Virgínia, nesse cenário todo aí que você trouxe para a gente, você falou em relação a algumas espécies plantadas. Fala para a gente quais seriam elas aí, porque eu não anotei, acabei esquecendo se você citou algumas delas. Não, eu não Ainda cheguei a não, citar, né? mas eu posso citar, né? No processo de restauração, a gente restaura usando pelo menos 40 espécies de vegetação da Mata Atlântica, de espécies nativas da Mata Atlântica. E aí a gente tem ipê, a gente tem a maçaranduba, a gente tem o cedro, a gente tem jequitibá, o jacarandá da Bahia, dentre tantas outras espécies que a Mata Atlântica possui. É importante a gente reforçar o seguinte: essa região que a gente está inserido, né, que é a Costa do Descobrimento, é uma região de grande endemismo. O que é endemismo? Endemismo é que espécies que ocorrem nessa região só ocorrem ali. Então, é muito importante que a gente mantenha essas áreas conservadas para que elas se perpetuem ao longo do tempo, né? Então, essa região que a gente está incluído, ela é uma região que atrai muita atenção de pesquisadores, né? Por exemplo, o ICMBio, a gente tem uma parceria com o Senap, que é o Centro Nacional de Grandes Predadores, porque nós encontramos a onça-pintada depois de 20 anos sem ser avistada nessa região, ela era considerada até extinta, e a gente conseguiu uma parceria com eles para eles verem como que estavam esses ambientes. E o ano passado a gente publicou um artigo em parceria mostrando que 70% das espécies que ocorrem em fragmentos das áreas da Veracel, elas ocorrem também nos parques nacionais da região.
Então, o que está mostrando? Que o ambiente está bastante equilibrado. E isso é muito importante para a conservação ambiental. Muito bem equilibrado, que até a presença aí, não é, da onça, a onça pintada na região, não é? É muito interessante isso também. Desse estudo todo aí, só uma avistada, ô Virgínia? Ou outras possíveis aí? Só uma? Na verdade, a gente conseguiu registrar 2 fotos da onça pintada, e o objetivo desse trabalho, em parceria com o Senap, era verificar, tentar entender se essa onça ela era permanente do território Ou estava só ou passando? se, de acordo com as fragmentações que têm acontecido, que ela pode estar usando como uma circulação maior, né, do que normalmente um animal desse circula em torno de 50 quilômetros quadrados. E aí, com isso, a gente precisava entender se o território conseguiria manter um animal de grande porte como é a onça pintada. E com isso a gente viu, né, que a ocorrência de espécies como a cutia, como a anta, como a paca, né, como tamanduás, preguiças, que ocorrem também nos parques nacionais da região. Tá certo, Virgínia, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta a gente quer saber mais novidades aí em relação às práticas socioambientais aí de vocês, viu? Não sai daí que o intervalo é rapidinho, já já a gente está voltando com o Ação Sustentável. Voltamos com a Ação Sustentável e hoje aqui no programa nós vamos saber o que uma empresa de celulose, né, com operação no sul da Bahia, está fazendo em relação à sua agenda ambiental, né, como estão as práticas socioambientais, a forma de lidar com a cadeia produtiva. Aí eu estou conversando então com a Virgínia Camargos, que é gerente de meio ambiente da Veracel Celulose. Virgínia, falamos bastante aí no primeiro bloco em relação à ação sustentável da empresa, não é? Agora a agenda ESG e os programas que a empresa tem, a gente gostaria de saber, né, os próximos passos para este ano aí, no segundo semestre de 2025 e as expectativas para 2026, sendo que a gente tem no meio desse caminho, antes aqui em 2025, né, Virgínia, uma COP30 chegando, não é? Em Belém do Pará, em novembro, uma COP muito importante que o Brasil vai ser sede. E como é que você fala para a gente, o que você traz de novidades, ou melhor dizendo, não é, em relação à agenda verde de vocês, mais ESG? Simone, é muito importante a gente falar um pouco do que a gente está esperando dessa questão da COP, sim, com certeza, e o que a gente está fazendo. Nós temos uma agenda bastante reforçada na questão ESG. Nós temos uma meta da gente utilizar 20 metros cúbicos de água por tonelada de celulose. Eu posso falar para você que é um número muito pequeno em relação a outras fábricas do Brasil, e eu me arrisco a falar do mundo também. E uma outra questão que a gente se preocupa muito é com os resíduos, né? O que a gente faz com os resíduos dessa fabricação da celulose? Então, hoje a gente tem 99% dos nossos resíduos, eles são recicláveis. Então, a gente usa isso como adubo que volta para o campo plantio do eucalipto, né? E também é vendido para produtores da região que usam em diversas culturas, como, por exemplo, o café, como a pimenta do reino, isso é bastante usado, né? A gente também realiza o inventário das emissões. E isso está agora aí com a regulamentação da lei do carbono, né, das emissões, está em alta. E eu posso te falar que com esses 200 mil hectares de áreas naturais, a gente emite, com a nossa fábrica de celulose, só em torno de 14% do que a gente sequestra anualmente. Então, é um número bastante expressivo. E a gente acredita que a COP ela vai trazer políticas públicas, vai fortalecer políticas públicas que, inclusive, coloquem metas para os setores na redução dessas emissões. E o setor de florestas plantadas tem trabalhado muito com isso.
E é importante a gente trazer a COP também, não só com essa pegada da questão de inventário, né, das emissões. A gente tem que pensar nas populações mais vulneráveis, né? Então, por exemplo, como comunidades indígenas, comunidades tradicionais e comunidades de agricultura familiar que estão também presentes no território. Né? Só para você ter uma ideia, dentro dessa área de atuação da Veracel, a gente tem 34 aldeias indígenas e a gente tem um diálogo aberto e permanente com ele ao longo dos tempos. Inclusive, há 14 anos, a gente fornece para eles kits escolares para que os jovens continuem estudando e que eles se apoderem cada vez mais da cultura tradicional indígena que eles têm, né? Então, isso é muito importante. E, além disso, comunidades pequenas, como, por exemplo, pescadores, como agricultura familiar, em 2024, a Veracel, ela apoiou mais de 10 milhões de reais em projetos beneficiando mais de 1.600 famílias. Então, é uma questão que, no contexto da COP, a gente tem que estar antenado, porque com a questão do aumento da temperatura, a gente tem que pensar em ações de minimização do impacto dessas mudanças climáticas. E essas comunidades vão ser as diretamente afetadas com essa questão. E a Veracel tem uma preocupação latente e permanente. Então, isso aconteceu em 24, está acontecendo em 25, e a gente espera que, com o resultado da COP, 26, 27 e 28, que a gente também amplie esses apoios e toda essa questão de parceria que a gente faz com essas comunidades. Importante a participação de vocês nesse contexto todo, né? Você falando aí nas 34 aldeias indígenas que vocês ajudam nesses projetos escolares, aí a gente vê a participação do agronegócio também, a iniciativa privada, todos juntos, né, para mitigar os gases que provocam o efeito estufa, o aquecimento global. É importante levar esse recado à COP30, que os holofotes vão estar todos voltados para cá, para o Brasil, a partir de novembro, né? E a gente vê os outros países, os países mais ricos, porque a gente sempre observa, a cada COP existe essa disponibilidade, essas conversas, mas o dinheiro, os recursos para os países, né, poder aplicar essas ferramentas nas populações, né, os países mais pobres atuarem aí para mitigar os efeitos, tem que acontecer. E essa COP, quem sabe a gente consiga ver esse resultado final, né, naquele acordo final, né, Virgínia? É o que a gente espera, né, Simone? Porque é um evento que vai atrair os olhares do mundo inteiro. Por mais que o Brasil é um país subdesenvolvido, a gente tem muitas ações que estão muito à frente de muitos países desenvolvidos, né? Então, é importante que isso também seja mostrado nessa COP, para que os olhares falem, cara, eles já têm trabalhos voltados para isso e venham esses financiamentos que você está falando. Né? Principalmente para essas comunidades mais vulneráveis a todo esse processo de aquecimento global. Né? É uma questão de manutenção da vida. É verdade. E a empresa, a Veracel Celulose, já faz, então, essa reciclagem dos resíduos aí que você trouxe para a gente, as informações. Também estudo com a Universidade Federal do Sul da Bahia, estava pesquisando aí, vocês apoiando os estudos sobre a incidência aí de lixo também nas praias, mapear esses resíduos plásticos. Fala um pouco para a gente o que vocês encontram e o que vocês já avançaram nesses projetos. Simone, se você me perguntasse qual seria um tema que deveria ser aprofundado numa COP dessa, para mim seria a questão de resíduo. O resíduo é latente, né? Eu falei do processo que a gente faz enquanto Veracel, do resíduo industrial, dos resíduos produzidos pela empresa, mas a gente tem que pensar no resíduo pequeno, aquele que está indo para os oceanos, o microplástico, que hoje a gente corre o risco de comer um peixe e ele já tem um microplástico, né? Então, nós tivemos um projeto em parceria com a Universidade Federal do Sul da Bahia, que fica sediada em Porto Seguro, onde nós começamos a recolher lixos, resíduos da praia. E a gente ficou muito impressionado com os resíduos que foram coletados, a origem de países da Indonésia. Olha o quanto esse resíduo está rodando, vindo do Japão. E como que a gente identifica?
Porque quando você pega lá um saco plástico de algum produto alimentício, ele vem falando de onde que ele foi produzido, né? E aí a universidade agora ela está catalogando isso para a gente tentar ver, inclusive a interferência de correntes marítimas e tudo mais, o quanto esse resíduo tem circulado nessa questão dos oceanos, né? E isso é uma questão extremamente preocupante. A gente está trabalhando em parceria, começamos o ano passado com eles, e a gente pretende estender esse projeto ao longo do tempo. Inclusive em Salvador também já tem uma iniciativa bem parecida, eles também estão tentando mapear esses resíduos, para que isso também subsidie políticas públicas, para que hajam mudanças, né? E acho que essa COP pode trazer perspectivas dessas mudanças, a substituição do plástico, o uso do papel ou de material biodegradável, para que a gente não tenha essas contaminações da água, para que mantenha-se o planeta, né? Nosso programa já está no finalzinho, mas antes eu queria rapidamente perguntar aqui, a empresa também está alinhada no compromisso com a sustentabilidade e aderindo a esse pacto, né? O Pacto Global Rede Brasil. Não é? Fala um pouco mais dessa iniciativa, não é, de vocês aí em relação ao Pacto Global. A gente, sim, é um dos aliados, né, os signatários do Pacto Global, aonde a gente visa, né, minimizar qualquer tipo de efeito, de impacto que aconteça, valorizando principalmente os direitos humanos, o meio ambiente e a sustentabilidade do negócio. Hoje, você não consegue mais produzir se você não pensar no lado ambiental e no lado social. É fundamental que essa, eu falo, tríade da sustentabilidade esteja junto. A parte social, a parte ambiental e o econômico diretamente relacionado. O ESG aí, né? Então, essas letrinhas que todo mundo vem falando nos últimos anos, mas é o quão importante é para tudo isso que você colocou aqui para a gente, nesse compromisso. A gente está falando de uma empresa, mas todas elas nesse compromisso, nesse pacto, nessa tríade, como você colocou aí, nesses pilares importantes, a gente vai longe, não é? E consegue mudar muita coisa. Parceria, acima de tudo. Virgínia, muito obrigada pela tua participação hoje aqui com a gente no nosso Ação Sustentável da semana. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Acho que você consegue ainda falar rapidinho aqui com a gente e se despedir. Foi um prazer falar aqui para vocês e eu queria já aproveitar e fazer um convite para você e também para os nossos ouvintes, né? Que quando vierem a Porto Seguro, que visitem a reserva, a RPPN Estação Veracel. Ela é aberta à visitação pública e é um contato com a natureza que é inesquecível. Tá certo, feito o convite, com certeza, já vou anotar aqui na minha agenda. Virgínia, muito obrigada mais uma vez. Eu conversei com Virgínia Camargos, que é gerente de meio ambiente da Veracel Celulose. E obrigada a você também que está aqui acompanhando o nosso Ação Sustentável. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E continue aqui acompanhando a programação do AgroMais, o canal totalmente dedicado ao agronegócio. Tchau, tchau e até um próximo programa.